Olá, galera do canal. Hoje então a gente vai estar vendo um vídeo aí sobre juros simples. Aqui a gente vai trazer algumas definições e alguns exemplos também para facilitar aí a vida de vocês. Beleza? Então vamos acompanhando aí sobre juros simples. Bom, uma definição bem básica aí para a gente entender o que é juros simples, né? Então juros simples é uma remuneração dada a alguém pela aplicação de seu capital em um determinado período. Esse tipo de regime de juros, né, os juros simples, ele é calculado aplicando uma taxa em relação ao capital aplicado inicialmente, certo? E os juros simples, eles são calculados com base no capital inicial, de período a período. Um exemplo bem prático aí, para a gente entender onde é aplicado então os juros simples, é quando, por exemplo, eu tenho um boleto para pagar, eu deixo este boleto vencer e ali eles vão me cobrar uns juros, certo? Então é um exemplo bem prático aí para a gente entender essa parte de juros simples. Bom, aqui eu tenho o primeiro exemplo então para a gente estar conversando sobre juros simples. Então o que diz o nosso exemplo? João aplicou R$ 1.500 a uma taxa de 5% no regime de juros simples. Qual será o montante no fim de 6 meses de aplicação? Então aqui, gente, a gente além de calcular os juros, a gente vai calcular também qual é o montante, qual é o valor final que ele vai ter. Para isso, então, aqui eu coloquei a nossa fórmula que a gente vai estar utilizando para calcular, então, juros simples. Então, juros simples é igual ao capital inicial vezes o tempo que vai ficar rendendo esses juros, certo? Vezes a taxa de juros, beleza? Só tem uma dicasinha aqui, então, para a gente estar dando uma olhada. Eu disse ali que a taxa é de 5%. Como é que eu vou pegar esse 5% e jogar aqui nessa minha fórmula? Bom, 5% é a mesma coisa, é igual a 5 dividido por 100, que vai ser igual a 0,05. Vamos aplicar então esse 0,05 na taxa de juros, certo? Então vamos ver como é que vai ficar. Então, juros vai ser igual a 1.500 vezes 6 de 6 meses vezes 0,05. Com isso a gente vai ter um valor de R$ 450. Então, se eu tivesse perguntado qual o valor dos juros que João teria, eu já teria a nossa resposta aqui, seria R$ 450. Mas não, ela pede o montante. Então, para a gente poder achar o montante, como que nós iremos fazer? Então, o montante vai ser igual ao capital inicial mais os juros que a gente acabou de calcular, certo? Então, montante vai ser igual a 1.500 mais 450. Então, o valor total desse montante é de R$ 1.950. Então, a resposta desse exemplo número 1 é o montante da aplicação será de R$ 1.950. Ok, galera? Vamos para o segundo exemplo, então. Nesse segundo exemplo, diz assim: um capital de R$ 2.500 aplicado no sistema de juros simples produziu um montante de R$ 3.500 após 18 meses de aplicação. A pergunta é: qual foi a taxa de juros? Vamos usar a mesma fórmula, pessoal. Juros é igual ao capital inicial vezes o tempo vezes a taxa de juros. Vamos lá. Então, juros eu não tenho ainda, certo? Não, o meu enunciado não me diz. É igual a R$ 2.500, que é o capital inicial. A aplicação foi durante 18 meses. E o que eu quero seria a taxa de juros, o nosso I aqui, ó. Então a gente vai pegar agora, calcular na equação do montante, descobrindo então o valor desses juros.
Como que eu vou fazer agora? Eu vou isolar os juros, então juros vai ser igual ao montante menos o capital inicial. Então é 3.500 menos R$ 2.500, que então teremos um juros de R$ 1.000. Agora, esses juros nós vamos pegar e colocar lá na fórmula inicial, certo? Então, a taxa de juros vai ser igual aos juros, que seria nesse caso R$ 1.000, dividido por 2.500 vezes 18. Com isso, nós temos a resposta de 0,02222. Multiplicando por 100, nós vamos conseguir descobrir qual o valor em porcentagem. Então, multiplicando este valor por 100, nós vamos ter uma taxa de juros de 2,222%. Ok, galera? Mais um exemplo para a gente tirar as nossas dúvidas. Agora, nesse momento, um capital de R$ 1.100 aplicado a um juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, resultou no montante de 1.550 após certo tempo. Qual o tempo de aplicação? Aqui eu já coloquei aqui no início, certo? Então 2% vai ser o quê? É igual a 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Vamos aplicar isso à nossa fórmula. Então, juros é igual a 1.100, que é o capital inicial, vezes o tempo, vezes a taxa de juros, que é 0,02. Certo? Vamos achar o valor de juros, porque neste exemplo eu quero o tempo de aplicação. Então, juros vai ser igual ao montante menos o capital inicial. Juros é igual a 1.550 menos 1.100. Juros, então, é igual a 440. Esse 440 agora eu vou trazer aqui para o início dos nossos cálculos. Então, já isolando o tempo, é igual a 440, que seria os juros, dividido por 1.100 vezes 0,02. Com isso, o tempo de aplicação, para chegarmos a esse valor de R$ 1.500, é de 20 meses. Então, o tempo de aplicação é de 20 meses. Beleza, galera? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente estar discutindo aí sobre juros simples. O próximo vídeo, referente a juros, vai ser então sobre juros composto. Beleza, galera? Um abraço, dá um joinha aí e curte conosco.